Os spoilers do capítulo 89 de Shimazu no Valkyrie deste mês, infelizmente, não saíram tão completos quanto a gente imaginava, mas isso não significa que não temos informações a mais para falar sobre o que aconteceu no passado de Susanoo no Mikoto e na batalha, como por exemplo, a aparição de Amaterasu e Tsukuyomi no flashback do Deus das Espadas. Porque primeiro de tudo, as fotos que saíram indicam que teremos um capítulo oficial bastante longo, começando com a cena entre Susanoo e Okita Sou já ainda na batalha, quando o demônio sorridente fez aquele poderoso ataque com sua força descomunal. E a posição de ataque dele, que não tinha forma alguma, fez com que aquele golpe, com toda certeza, tivesse um grande efeito em Susanoo no Mikoto, porque ele caiu de joelhos no meio de toda a arena pela primeira vez. E com Okita sendo o primeiro lutador dessa 10ª rodada a desferir um golpe certeiro como esses, todos na plateia dos humanos começaram a comemorar e vibrar pelo Okita. E ele ficou sorrindo com sua espada ensanguentada ao seu lado com o sangue do Deus das Espadas, como se ele estivesse bem mais calmo do que antes. E quando ele sorri mesmo na direção de Susanoo, me passa a impressão de que ele estava tentando responder algo que o Deus das Espadas falou algo anteriormente. Mas aquilo não abalou Susanoo, que continua animado para a batalha, falando que o seu sangue estava fervendo naquele momento, mostrando mesmo assim aquela mesma felicidade que ele tem desde o começo da luta. E a partir desse pequeno momento, o flashback do Susanoo inicia, o que me lembra bastante a maneira que o passado do Tesla se iniciou logo após dele também sofrer um poderoso ataque. E eu acredito que o flashback dele se inicie falando sobre Izanagi, que é o deus criador da mitologia japonesa e pai dos 3 grandes deuses principais da mitologia japonesa. E foi ele também quem designou cada um de seus filhos para seu específico dever. E no Shumatsu, aparentemente, ele parece ter feito a mesma coisa, porque momentos depois, vemos Susanoo com uma aparência completamente diferente, indo para a Terra para governá-la lá na província de Izumo. E as novas, ou melhor, antigas roupas do Susanoo remetem muito mais como ele era antigamente, como uma das 3 nobres crianças e com um objeto se parecendo com uma coroa em sua cabeça, roupas com diversas camadas e uma joia japonesa especial em seu pescoço, assim como seus irmãos. E eu acredito que foi nesse meio tempo em que ele desceu para a Terra, até as próximas cenas que ele derrotou um monstro chamado Yamata no Orochi. E pelo que foi mostrado, não teve muito destaque ou diversas cenas que foram dedicadas a esse acontecimento, porque como eu imaginava, eles não quiseram repetir a mesma história de como Susanoo conseguiu sua espada ou como ele derrotou aquele ser mitológico. E inclusive, quando ele havia derrotado diversos deuses malignos e sendo reconhecido como um verdadeiro guerreiro, teve uma vez que ele foi tentar salvar 2 crianças de uma criatura enorme que estava atacando eles. Mas antes que ele pudesse chegar lá para fazer isso, o menino mais velho, que estava do lado da outra, já havia derrotado aquela criatura usando uma simples espada de madeira. E isso deixou Susanoo em estado de choque, se perguntando como que ele fez isso, derrotando alguém muito maior do que ele. E o garoto conta que todos que treinam com a espada admiram o deus Susanoo no Mikoto, que luta contra oponentes muito maiores do que ele, fazendo uma referência sobre quando o Susanoo lutou contra aquele monstro Yamata no Orochi. E isso deixou ele tão emocionado de ser reconhecido por alguém que quase chorou na frente daquele menino. E foi esse momento que motivou o Susanoo a começar a querer aprender as técnicas com a espada dos humanos. E o que vemos depois disso é uma pequena reunião entre os 3 grandes deuses, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo no Mikoto. E falando um pouco da aparência deles, o Tsukuyomi com toda certeza foi o pior de todos. E eu acredito que ele poderia ter sido muito mais bem feito do que já estava, com pelo menos roupas mais destacadas, porque o design ficou simples demais para um dos 3 grandes deuses. E a Amaterasu, na minha opinião, está muito bonita, mas a execução do design dela não me passa a impressão dela ser a maior deusa japonesa,
com aquela imponência e importância que ela deveria ter, coisa que para mim a deusa Kana-Yogo, que apareceu há alguns capítulos atrás na plateia, se passaria muito mais facilmente com a Amaterasu do que a própria Amaterasu, por conta dos detalhes e do design que ela teve, que acabou sendo muito mais superior. Mas durante essa reunião deles, o que o Susanoo foi pedir era para ele ser capaz de aprender e usar as técnicas da espada assim como os humanos, e assim se tornar o deus da espada, sem mostrar em algum momento de onde ele tirou aquela ideia por causa do menino. E até mesmo a Amaterasu pensou que aquilo era uma ideia maluca, perguntando se ele havia perdido a cabeça, e o Tsukuyomi também achou que seria uma ideia idiota, chamando Susanoo dessa mesma palavra enquanto apontava o dedo para ele. Mas por algum motivo, logo depois, a Amaterasu resolveu permitir que ele fosse aprender as técnicas, falando para o Susanoo fazer como ele quisesse, o que deixou o Tsukuyomi e também eu muito surpresos. Mas quando Susanoo agradeceu a oportunidade para sua irmã mais velha e saiu daquela sala, ela ficou com uma expressão completamente diferente e muito mais séria, falando que o Susanoo era um deus sem vergonha que pede ensinamentos para os humanos e que ele não deveria voltar para lá. O que me lembrou muito o Poseidon quando ouviu tudo que o Adamas queria fazer, pedindo ajuda e se juntando com outros deuses para fazer planos contra os Zeus. E então depois, o Susanoo, que tinha uma habilidade muito interessante de se transformar num pássaro de 3 patas, começou a observar de longe todos os mestres da espada e como que eles usavam ela ao passar do tempo. E uma página até mesmo mostra ele observando a última batalha de Sasaki Kojiro, quando ele lutou contra Miyamoto Musashi, e também durante a sua infância, quando ele ainda estava aprendendo a usar uma espada de verdade. E muito tempo depois, o Susanoo já estava com barba e bigode, aprendendo também a usar a espada da mesma forma que Okita Souji, com uma aparência que remete perfeitamente todas as imagens da mitologia original de Susanoo no Mikoto, com cabelos longos, barba e bigode, mostrando toda a dedicação que ele tem para aprender as técnicas da espada. E antes que o capítulo chegasse perto de seu fim, que volta lá para o meio da luta, nós vimos a Piton, que o Apollo ensinou em seu flashback, esperando por ele fora da arena, porque ele não achava que poderia assistir a batalha por si mesmo. E ele ficou bastante preocupado com seu amigo, porque com certeza, quando ele viu que o Apollo estava por perto e bem, já começou a chorar de alegria. Mas o Apollo estava fraco demais e acabou caindo nos braços da Piton. E o Apollo foi contando no meio do caminho como que foi a batalha, dizendo que essa cicatriz que está em seu rosto é a prova de que a luta que ele teve contra Leônidas, se lembrando dele e da sua Valquíria como se fossem amigos antigos, o que deixou a Piton muito feliz por ele, dizendo que ele ficou ainda mais lindo com aquela cicatriz, e o ajudou a levá-lo para a enfermaria, carregando o Apollo em suas costas, com uma cena maravilhosa de muito bonita e fofa. Até que no final do capítulo dessa última página, o Susanoo estava mais uma vez fazendo uma nova posição para preparar o seu próximo ataque e já pronto para voltar ao combate, como se aquela ferida não fosse nada, falando com toda a animação que ele sempre teve, que ele também vai fazer o sangue do Okita Souji ferver. E eu acho que, levando em base dessas páginas que nós tivemos como spoilers do capítulo 89 de Shumasa Valkyrie, teremos algo ainda melhor e mais surpreendente para ver no oficial, já que agora nem tudo foi revelado como normalmente acontece, e nós vamos poder ver mais sobre os deuses Amaterasu, Tsukuyomi e como todos eles interagiam de uma forma mais detalhada junto do Susanoo. E eu espero também ver mais ainda momentos que deixem essa batalha melhor daqui pra frente, desenvolvendo cada vez mais os dois lutadores. E eu quero saber também como que o Susanoo vai lutar agora, depois que o seu flashback deve ter ajudado ele pelo menos um pouco mais a conseguir uma vantagem na batalha, ou uma forma ainda melhor de continuar lutando sem que ele precise se defender toda hora, mas sim fazer mais ataques. Mas então, se vocês estão tão ansiosos quanto eu para o capítulo oficial de Shumasa Valkyrie, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho
para não perderem o momento em que ele for lançado na mesma hora, que vai sair em pouco tempo, e pretendemos trazer para todos vocês com a melhor qualidade possível, descrevendo cada momento, para vocês entenderem perfeitamente tudo o que aconteceu no incrível passado Sanono Mikoto e também na batalha que estamos tendo da 10ª rodada.